Olá! No Dicas de Leitura de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Ana Lavrati, que é jornalista, tem participado conosco dos encontros formativos na Rede Municipal de Educação e também da Semana Municipal do Livro Infantil. Ela que é uma pessoa que tem trabalhado tanto como editora, quanto também escritora, vai hoje participar um pouco dessa trajetória da literatura na sua vida. Ana Lavrati, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar mais esse convite. E aí eu te peço para que inicies falando de como a literatura surgiu na tua vida. Da forma mais natural possível, que é lendo. Imagina que o meu pai, ele era dono de uma fábrica de papel e recebia toneladas de gibis todas as semanas para serem reciclados. Quando vencia aquela edição que estava na banca, ela vinha para a fábrica para ser reciclada. E eu subia, então, escalava aquele Himalaia de gibis e ficava ali horas e horas até me perder lendo. Então, o Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, o Bolinha, Luluzinha, Mônica, Cebolinha, foram meus grandes amigos da infância. E aí, então, essa menina cresceu e foi fazer jornalismo e se tornou uma jornalista muito reconhecida. Porque, na verdade, nós te conhecemos através de um outro jornalista também, que trouxe o teu nome, lembrando da referência. O nosso assessor de comunicação, o jornalista aqui na Secretaria Municipal de Educação, referendou e fala muito bem do teu trabalho. A partir daí, então, como surgiu? Da jornalista para a escritora. O meu primeiro livro foi um trabalho voluntário, quando eu era apresentadora do jornal na Band, quer dizer, trabalhava em meio digital, e um colega disse: Ana, vamos escrever um livro sobre os deficientes visuais, eu consigo os patrocínios, a gente tem como lançar. E a ideia do projeto é que toda a renda, com a venda do livro, 5.000 exemplares, seja destinada para a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Então eu escrevi esse livro lá no ano de 2002, que se chama Seus Olhos, Depoimentos de Quem Não Vê Como Você Nunca Viu. Passados 10 anos, outro colega, né, o Antônio Severo, um professor muito conhecido aqui, comendador da comunicação, começou a conversar comigo sobre a ideia de lançar a biografia dele. Ana, vamos escrever a biografia, vamos lançar, contar essa história. E o lançamento da biografia do Antônio Severo, em uma das oportunidades, foi justamente na faculdade onde o Ricardo Medeiros, assessor de comunicação aqui na Secretaria de Educação, onde ele era professor. Então, lancei lá o livro do Antônio Severo, primeiro no Palácio Cruz e Souza, depois lá na Faculdade Estácio de Sá, e descobri essa paixão por biografias, histórias reais, histórias do nosso tempo, percebendo assim o risco que elas correm de ser esquecidas, de serem confundidas, de outros se apropriarem daquele mérito. Então, adoro esse trabalho de contar histórias reais por meio de livros biográficos. A gente costuma dizer na nossa Rede Municipal de Educação que a literatura com qualidade é para todas as idades. E tu vieste com um lindo trabalho participando conosco da formação, que é um reconto, que é uma narrativa que realmente é para todas as idades. Fala um pouquinho dessa publicação que está na nossa rede. Momentos emblemáticos, então, né? Seus Olhos, de 2002, Antônio Severo, que é um comendador da comunicação no ano de 2012. Passados 10 anos eu disse, quer saber? Vou adaptar um conto centenário e escolhi O Patinho Feio. A essas alturas, Valesca, eu já tinha feito o mestrado na UFSC em estudos da tradução. Então, a ideia foi traduzir um conto lá do ano de 1843 para a nossa atualidade, com elementos que as pessoas reconhecem hoje, que são o celular, a câmera, game, essas referências. E eu contei essa história do Patinho Feio, a partir de ele foi aprovado num edital da Fundação Catarinense de Cultura e ele virou uma ferramenta de trabalho, porque eu fui em escolas, trabalhei com idosos, voltei lá na Associação Catarinense para a Integração do Cego, levei a diferentes públicos, sempre com foco na inserção social e no respeito às diferenças. É um livro ilustrado com aquarelas da Adri Volpe, que é uma artista bem conhecida aqui
aqui de Santa Catarina. Olha que é o carinho dessa mãe pata aqui. E ele fala sobre o percurso do patinho feio até se encontrar, até encontrar o seu lugar de pertencimento, que é uma busca de todos nós. E o livro termina com uma música, ela foi gravada pela Ruth Gebler, que se chama Preconceito Não Aceito. Ana, então, a tua última publicação já vem com a estreia da nova logo? Eu estreiei a logo nova no meu livro, que foi o mais trabalhoso e que eu considero o mais lindo também. Somando os meus trabalhos como escritora, como editora, já foram 14 livros. Tento sempre fazer um trabalho customizado, único, exclusivo, assim, com todo um estudo por trás, para saber o que realmente condiz com aquela história que está sendo contada. A encadernação tem que ser condizente com aquilo que a gente quer passar. E a logo estreou no livro Você, Heroína da Sua História. Trouxe ele aqui, Memórias de quem multiplica a força que tem para inspirar você a ir além. Eu estou falando com o leitor, com a leitora, para inspirar você a ir além. É o segundo volume da coleção de biografias femininas. O primeiro se chama Você, Mulher, Ainda Melhor. Por meio de 30 biografias femininas, eu lembro que sempre é possível ser um pouco melhor. Pode ser no relacionamento, no cuidado com a saúde, na profissão, enfim, no nosso dia a dia, na felicidade. A gente sempre pode ser ainda melhor. Eu lembro isso através de 30 exemplos de mulheres. E aí, como o livro ganhou o Prêmio Catarinense de Literatura, da Academia Catarinense de Letras, foi um trabalho assim que só me trouxe alegrias. Também acabei ganhando o Prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença, por causa desse movimento todo, em função do livro Você, Mulher, Ainda Melhor. Eu respirei, peguei fôlego e disse, vamos lá. Comecei a fazer uma pesquisa e localizei 30 mulheres em todas as regiões do estado, que atuam em diferentes segmentos, que têm diferentes contextos, diferentes origens. Tentei pegar histórias diferentes, algumas permeadas pela doença, outras por experiências internacionais, para compilar aqui no meu livro Você, Heroína da Sua História. E qual que é o diferencial também dele em relação a outros que tem no mercado? Porque 100% das histórias que estão aqui fui eu que escrevi. Eu entrevistei essas mulheres, então ela tem uma unidade editorial, né? Porque eu escrevi o livro inteiro. Todos, quando a gente lê cada capítulo, consegue entender a história desde o início. Teve aqui a personagem que nasceu lá em Nagasaki, depois da bomba atômica, um país que estava assolado pela miséria, né? Com muita falta de dificuldade para conseguir emprego, dificuldade para conseguir alimento. Hoje ela tem um grande negócio aqui, está sempre no Japão, mas a passeio. Tem uma personagem que morou uns 20 anos no convento, imagina, acabou freira, largou o convento e se casou com um padre que largou o seminário. Então, histórias que mostram que tudo é possível, que pode ser sucessora num grande negócio e preferir fazer um caminho solo, né, declinar daquilo ali. Eu digo que é o trocar o pré-definido por aquilo que faz sentido. Tem muitas histórias de mulheres hoje, uma do agro, a outra do setor de serviços, essa tem 2.000 funcionários, mas mulheres que começaram a vida trabalhando como doméstica, antes, naturalmente, de ter a carteira de trabalho, porque ainda eram adolescentes. Então, assim, experiências que nos convencem que a gente pode multiplicar a força que tem, ir além e chegar onde a gente deseja. A primeira edição dessa tua pesquisa com mulheres que foi feita aqui foi utilizada num dos nossos projetos com a educação de jovens e adultos. E o trabalho ficou lindo, tem um registro maravilhoso. Então, assim, essas mulheres pensando que elas também podem, se reconhecendo, né, sendo incentivadas pela trajetória de outras mulheres. Isso é muito importante. Mas eu não quero agradecer, quero dizer, né, que nós temos um exemplar de cada na nossa Biblioteca Central, mas que quem quiser adquirir, né, mais exemplares, podem adquirir contigo lá no teu Instagram, é isso? Ana Lavrati, com 2 T's e um I, né? Daí, então fica a dica para a leitura e que nós possamos nesse período refletir na potência da escrita e também na questão do acesso, que a literatura possa estar em outros espaços e de diferentes formas. Muito obrigada, Ana.